E a gente volta agora à Câmara dos Deputados para falar da aprovação do arcabouço fiscal. O repórter André Anelli está de volta ao vivo com a gente e agora com uma convidada, né, André? Exatamente isso, Brown. Estou aqui com a deputada federal Tabata Amaral, ela que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação e vai comentar com a gente a respeito, então, dos deputados federais, após um acordo na reunião de líderes, terem chegado a um consenso de manter, então, a alteração que veio do Senado, de manter não só o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora do arcabouço fiscal, mas também o Fundo de Investimento na Educação Básica, o Fundeb. É por isso que a gente está aqui com a deputada para repercutir esse assunto. Então, deputada, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação. O deputado federal Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, havia dito anteriormente, quando o texto saiu daqui do Senado, que tratava-se de uma decisão política o fato do Fundeb ter ficado de fora do arcabouço fiscal. Agora, os deputados, inclusive com a anuência do relator, acabaram mantendo essa decisão aqui do Senado. Como é que a senhora avalia, então, essa decisão na noite de hoje? Boa noite mais uma vez. Boa noite, um prazer estar conversando com vocês, muito obrigada. E acho que é importante trazer aqui alguns pontos. A gente está falando do Fundeb. O que é o Fundeb? É o principal fundo de investimento na educação básica pública brasileira. O que aconteceu? Quando o Fundeb foi colocado dentro do teto de gastos, lembrando que isso não aconteceu no governo do PT, no governo do Temer, no governo Bolsonaro, era realmente uma coisa um tanto quanto absurda que estava se fazendo. A bancada da educação, que é uma bancada plural, que vai da esquerda à direita e que eu tenho a honra de presidir, a gente olhou para aquilo e começou a fazer conta. E a gente conseguiu calcular e apresentar isso para o relator do Senado, para o relator da Câmara, mostrando que a inclusão do Fundeb, como o crescimento do Fundeb ele não é controlável pela União, pelo governo federal, ia pressionar em bilhões outros gastos da educação, como é o caso da merenda escolar, do transporte, ou seja, que essa inclusão, por mais que ela não tivesse essa intenção, ela poderia fazer com que a educação perdesse recursos em outras áreas. Foram inúmeros debates em que a gente trazia parlamentares, de novo, da esquerda à direita, porque era um argumento técnico para dizer, não dá para ficar desse jeito. E aí os relatores acolheram nossas demandas e nós tivemos uma vitória muito importante aqui no plenário da Câmara dos Deputados, em que a gente aprova o arcabouço fiscal, porque ter regras fiscais, colocar um limite para a gastança é muito importante para a economia do nosso país, mas a gente ao mesmo tempo diz que a educação é prioridade. E que é sim possível priorizar a educação, não só no discurso, mas na prática, priorizar as regras fiscais e entender que essas duas coisas contribuem para o nosso crescimento. Então foi uma decisão técnica, mas também política, porque você dizer que a educação é prioridade, que a educação não vai virar alvo de nenhum corte, é sim uma decisão política. Brown, a deputada está com a escuta, ela te ouve aí no estúdio. Deputada, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Já tem acordo em relação à sanção do presidente Lula? Já tem acordo para que o presidente sancione o texto da forma como ele está ou há possibilidade de vetos? A gente parou de ouvir aqui, Brown, a gente só conseguiu ouvir o início, então, da sua pergunta. Já tem acordo em relação à sanção, pelo que eu entendi aqui do texto do arcabouço fiscal? Como é que esse texto tramita a partir de agora? Já vai parar na mesa do presidente? Com toda certeza, durante essas negociações todas que nós fizemos enquanto bancada da educação no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, o governo esteve presente. Então, o acordo foi feito com os diferentes líderes, com os relatores, com a liderança do governo. O deputado Guimarães, que é o líder do governo aqui na Câmara, participou dessas reuniões. Então, a bancada da educação está bem segura que a sanção presidencial vai na linha de preservar o Fundeb e, assim como sempre foi, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, o Fundeb fica fora do teto justamente para resguardar a educação de ataques e cortes. Só para encerrar rapidamente, deputada, a gente perdeu aqui o contato da escuta com o estúdio, mas, por outro lado, a gente viu que outra decisão tomada aqui pelo Senado também, quando da votação do arcabouço fiscal, foi que ficaria de fora também os investimentos em inovações, em tecnologia, em ciência. Isso acabou sendo retirado na votação de hoje por vocês, deputados. É uma derrota por um outro lado ou não? Como é que a senhora avalia?
é importante deixar claro que, infelizmente, perdemos nessa votação contra o meu voto, porque eu entendia que a decisão do Senado era sim acertada de você resguardar os recursos da ciência, da inovação, da tecnologia. Por quê? E para as pessoas entenderem, quando a gente pensa o orçamento, idealmente, a gente vai ver as diferentes áreas disputando. Saúde, educação, segurança, pagamento de aposentadoria, fica tudo no mesmo bolo. E aí a gente entenderia, na teoria, que nossos governantes, Brasil afora, veriam educação, ciência e tecnologia como prioridade. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Infelizmente, os setores falam mais alto, os lobbies falam mais alto. Então, quando a gente tenta resguardar educação, ciência e tecnologia, é por entender que isso é investimento social, mas também econômico. O Brasil fica lá atrás na fila quando a gente fala em inovação. Por quê? Porque o governo americano, porque o governo chinês, para dar exemplos bem diferentes, entendem que sem investimento em educação, sem investimento em inovação, não tem desenvolvimento econômico. Então, perdemos essa batalha, mas seguiremos lutando para que essas pastas não percam na disputa do orçamento, como geralmente acontece. Tá certo. Deputada federal Tabata Amaral, presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, repercutindo, portanto, a aprovação do arcabouço fiscal com algumas alterações que saíram aqui do Senado e agora foram votadas lá na Câmara dos Deputados. O Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, acabou ficando de fora, então, desse arcabouço fiscal. Por outro lado, aquele outro fundo que previa investimentos em ciência, tecnologia e inovações acabou sendo retirado desse texto, ao contrário do que previam também os senadores. A gente está sem a escuta aqui, Brown, mas a gente devolve para você aí no estúdio. Perfeito. Obrigado, então, a você, André, pelas informações, a deputada pela presença.